E importantíssimo, gente, importantíssimo. Vamos rir. Bom dia! Bom dia! Bom dia! E aí, Annelise, quanto tempo, querida? A Val e a Rafa eu tenho encontrado, mas tu deu umas férias boas. Ainda estou de férias até fevereiro. Ih, café, é mesmo? Isso que ela capricha, hein? Gente, o tema, ele além de ser polêmico, eu coloquei de uma forma ainda mais polêmica para chamar a atenção de alguma forma essa iniciativa de colocar um quadrúpede lá na figura acabou trazendo algum resultado, porque pessoas que não participam do grupo acabaram se manifestando, que eu acho muito válido, e serve para enriquecer a nossa conversa, porque justamente demonstra que a minha preocupação tem fundamento, que é a polarização entre conhecimento e prática. Infelizmente, eu acho que isso está ocorrendo, pelo menos é a impressão, é até onde eu consigo ver, tá? Porque eu já também compreendi que a minha visão é limitada. Aliás, toda visão é limitada. Depois a gente pode até falar mais sobre isso. Até o cientificamente comprovado é limitado. Mas, dentro da minha visão, onde eu consigo contactar as pessoas, acompanhar pelos grupos aqui o Yoga do Riso, até por conta de só ter o saber do riso, pelo menos até onde eu saiba, que discute conhecimento do riso. Você tem muita gente fazendo trabalho individual, tem pessoas fazendo, tem o clube online do riso, tem o Labir. O Labir ele é uma experiência, mas ele não discute especificamente o conhecimento, pelo menos até onde eu sei. E isso faz com que haja, pelo menos dentro da visão, que nem eu falei, dentro da visão que eu tive. Eu fiz o curso, tenho alguns contatos, e isso me faz crer que existe ainda uma divisão entre o saber, o conhecimento em torno do riso e do yoga do riso, porque não tem como você separar yoga do riso. Primeiro, porque yoga é união, e segundo, porque riso é uma prática específica, você não tem como alienar ele. Então, quando eu fiz o curso, foi-me dito que yoga do riso era uma prática que o conhecimento, eu nem me lembro direito, mas fundamentalmente que era uma prática. E isso é muito reforçado. E não havia nenhuma instância, até então, que cuidasse da questão do conhecimento em torno do yoga, do riso e do yoga do riso. E continua sem, continua só aqui o saber do riso, que é restrito e eu não consegui, junto ao Sandro, formalizar um estímulo para que outras pessoas participassem. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque tem uma questão que é fundamental nessa história. O yoga do riso no Brasil, ele ainda não está estruturado, é uma coisa que vem oscilando, eu venho falando sobre isso também, que o yoga do riso ele teve um lançamento lá em 1990 e pouco com aquela pessoal de Minas. De lá para cá, já tinha também o André e o Maurício Salem querendo praticar yoga do riso,
sem ser no formato Madame. E de lá para cá a coisa vem se arrastando. Não é um movimento que se alastrou pelo Brasil inteiro e hoje você possa afirmar que é uma coisa popular. Tá? Tá acontecendo e a gente não consegue nem dimensionar, na verdade, a popularidade do yoga do riso, porque ainda não existe uma organização em torno disso. Para que haja essa organização, a gente precisa se organizar. Só que para a gente se organizar, a gente precisa ter uma atitude de coletividade. E é essa atitude de coletividade que não tá acontecendo, fazendo com que a gente continue disperso. Então, a gente não sabe se é popular, se não é popular. Tá? Sendo que aconteceu mais recentemente, sei lá quanto tempo exatamente tem que o Sandro está, mas principalmente com um evento online, eu acredito que isso tenha se alavancado, porque antes a formação do Sandro era presencial, então bem gradual, bem lenta, não podia ser de outra forma, por mais que ele se esforçasse. E quando eu falo que eu preciso ter cuidado, é porque eu não quero, ao questionar o que existe hoje em torno do yoga do riso, que isso se dirija à pessoa do Sandro como se eu estivesse questionando o que o Sandro faz ou o que o Sandro deixa de fazer. Eu gostaria que ele tivesse presente, mas por uma questão de horário, por uma questão dos afazeres pessoais dele, ele não consegue acompanhar o saber do riso. Só que seria muito interessante que ele pudesse estar presente, não para se defender, mas para poder se colocar, ver qual era a visão dele. Eu tenho como é que se diz? Como premissa de que ele é a favor do saber do riso. Por quê? Porque foi ele que me autorizou. Eu perguntei para ele se eu poderia ter essa iniciativa, porque eu não queria prejudicar o trabalho dele. Então, eu perguntei para ele: ô Sandro, você acha que vai ser produtivo criar o saber do riso? Ele disse: vá lá e faz, porque, na verdade, eu acho que é uma coisa que está fazendo falta, mas eu não tenho condição de levar essa à frente também. E ele pegou e, no primeiro momento, me apoiou, como é que se diz? Divulgou para todo mundo que ele podia, e foi assim que foi a iniciativa do Saber do Riso. Só que isso não é suficiente. Não é suficiente por quê? Porque, até onde eu sei, continua o mesmo padrão de que o yoga do riso é uma prática. Isso é um cuidado, porém eu acho que esse cuidado está sendo excessivo. E tem que tomar cuidado porque a gente não sabe nem o que não é o que está por trás, é o que está inconsciente nessa história. Essa é a palavra. O que está inconsciente por trás desse comportamento de falar que yoga do riso é uma prática, não é também um saber, não é também um conhecimento, porque isso pode levar a gente a uma coisa que eu já também tenho falado, que é a manipulação do yoga do riso em favor da ignorância, que é a favor o uso do yoga do riso para alienação, porque existe todo um movimento coletivo nesse sentido, independente do que a gente faça ou não. Isso aí está muito claro em toda essa questão de polarização, de política, que hoje em dia existe, me esqueci o nome da ciência, que produz ignorância e está sendo muito utilizada. Então, se a gente não tiver uma consciência, se a gente não determinar os caminhos do yoga do riso, o que vai acontecer é que o yoga do riso vai poder ser usado por quem tiver interesse em utilizá-lo da forma que achar conveniente. E isso já acontece, não querendo politizar a nossa conversa, mas já foi detectado
pela mídia que o governo Bolsonaro, o bolsonarismo, que é um movimento, na verdade, independente de validar ou não, quem é ou quem não deixa de ser, utiliza o recurso do humor como forma de obtenção do poder, como forma de popularização desse movimento. Então, eu já vi, isso ninguém me contou, tá? O seguinte fato no Facebook: uma pessoa que eu sei que é bolsonarista, porque ela publica outras coisas relativas ao bolsonarismo, colocou uma garrafa com máscara, aliás, várias garrafas, uma garrafa com máscara e várias garrafas sem máscara, de cervejas diferentes, sendo que, na teoria ali da piadinha, a garrafa com máscara era uma garrafa, como é que se diz? De uma cerveja popular, e as outras eram de uma cerveja mais sofisticada. E a garrafa popular reclamando: isso é discriminação. Eu não acho graça nenhuma nisso, mas era uma coisa nitidamente na busca de um humor e direcionada. Então, eu só estou mostrando que já existe um trabalho, e tem vários outros, tá? Tem muita coisa aí que você vai perceber que o humor está sendo usado com intenção política. E sempre foi, isso não é novidade na história, não. Tá? E aí entra outra questão. Isso sempre foi usado na história e as pessoas não sabem que são manipuladas através do riso. Por que não sabem? Porque não tem conhecimento. Então, é importante a gnotologia, obrigado, Annelise, é a ciência que produz a ignorância. Que acontece? Se você tem qualquer fator, qualquer coisa que aconteça na tua vida, ou você tem a ciência, a consciência do que aquilo traduz, ou você vai ficar sujeito à flutuação daquele fato. Tá? E com yoga do riso não é diferente. Eu acho que o cuidado que gerou essa polêmica, que gerou essa polarização, a polarização não era intenção, acho que, de ninguém dentro do yoga do riso. O problema é que a gente está vivendo um mundo polarizado. E aí as pessoas estão... Toda vez que existe uma dualidade, e nossa vida é feita de dualidades, está havendo uma tendência a uma polarização. Então, eu vou citar, acho que sem problema, porque eu não estou questionando a pessoa, estou apenas fazendo uma referência a um posicionamento que ela tomou dentro do grupo. Tá? A pessoa se colocou da seguinte forma: yoga do riso é para ser uma prática leve. Eu não vou resgatar aqui, que vai dar um trabalho do caramba. Yoga do riso tem que ser uma prática leve. E se for para colocar o peso da seriedade, do estudo, do saber, que era o que a gente tinha proposto, ela preferia ficar ignorante mesmo, ela paga esse preço para ficar ignorante. Então, ela acabou colocando a coisa de uma forma: eu não vou estudar o riso de jeito nenhum, porque eu acho que o riso tem que ser uma coisa leve. E aí a gente começa a entrar mais profundamente na questão do saber e do riso, e da leveza do riso, porque o riso é uma reação. Tá? Agora, tem que ser leve, pode ser uma coisa pesada, não pode? Eu queria dizer o seguinte, que o riso ele é um fenômeno que ele não está restrito à leveza. Ponto número 1. Até pelo contrário, tem relações, tem coisas relacionadas ao riso que são muito sérias, independente se a gente conhece ou não. Tá? Como é que se diz? A conquista do poder é uma delas. A subserviência é outra.
Tudo isso a gente já estudou aqui, mas parece que ainda não foi suficiente para as pessoas se conscientizarem o seguinte: olha, vale a pena você ter conhecimento em torno do riso para saber para onde você direciona seu riso, como é que, mesmo que seja para ter liberdade. Você não consegue ter liberdade quando você está sendo submetido. Você não consegue ter liberdade quando você está sendo controlado através do riso. Tá? E outra coisa, se você não dá direção nenhuma para o seu riso, que seja uma direção espiritual, que seja uma direção para a conquista da saúde, que seja uma direção intelectual, você tem na verdade, você acaba promovendo um caos interno. E isso, quem estudar mais profundamente vai perceber. Você vai se tornar, na verdade, um bobo alegre. Você vai ficar realmente leve, solto, sem direção e totalmente alienado. Por que eu estou falando alienado? Porque quando você constrói alguma coisa em torno exclusivamente em torno de alguma coisa exclusivamente, você está alienando os outros fatores. Então, por exemplo, eu quero rir só com leveza, não quero outra coisa. Na verdade, esse rir com leveza ele está ligado ao prazer, que é uma coisa muito íntima. E aí, quando você quer direcionar o riso exclusivamente para o prazer, exclusivamente para a sensação de prazer que a liberdade dá, você está alienando todas as outras coisas, todas as outras relações que o riso possui. Tá? Então, com isso, você vai pagar um preço realmente, que nem essa pessoa falou, você vai pagar um preço. Tá? E tudo bem, é uma escolha pessoal dela. Agora, enquanto fenômeno coletivo, se eu tenho uma preocupação, se eu quero que as relações sejam diversas, se eu quero que o riso seja plural, eu preciso estar aqui defendendo a minha posição, o que não invalida a posição dessa pessoa ou de outras pessoas que acham que o riso tem que ser leve. A gente precisa considerar a seguinte questão. Eu tenho uma característica que talvez nesse momento eu esteja no equilíbrio, que eu consiga ver essa possibilidade de estudar o riso, de colocar uma dimensão de seriedade sem comprometer o riso, que eu tenha uma capacidade e uma possibilidade de perceber o seguinte: para eu equilibrar o conhecimento e a prática do riso, basta eu fazer as duas coisas de forma equilibrada. Basta eu pegar e estudar e também rir, o que eu faço regularmente. Então, com isso, eu acabo equilibrando, porque, realmente, se a pessoa estuda profundamente o riso e não ri, ela vai cair num problema que pode até levar a uma depressão, uma perda da graça, porque ela vai ficar uma pessoa sisuda, uma pessoa cristalizada, excessivamente séria. Tá? Agora, uma pessoa que, de repente, está oprimida, está com excesso de trabalho, está com problema em casa, ela, nesse momento da vida dela, vai precisar rir, ela não quer saber do riso. Uma pessoa que está extremamente vinculada à polarização é sinal de que ela já está cristalizada. Essa pessoa também precisa rir durante um tempo até que ela consiga um equilíbrio e perceber a necessidade do riso ser plural. Eu já falei para caceta e vou dar uma gargalhada e vou abrir e pedir para vocês falarem. Vocês sabem o que eu acabo de perceber? Que você tem que ter treino de riso para estar numa linha de raciocínio e dar uma gargalhada.
e se libertar daquilo, de toda aquela bosta que tu falou, porque, em última análise, é tudo baboseira. Mas vamos lá, alguém gostaria de falar ou sobre polarização ou sobre ignorância, porque ignorância, às vezes, a gente percebe como uma forma negativa, mas é apenas ignorar um fato, é não tomar conhecimento. Tá? Quando eu botei o burro lá, foi uma provocação para chamar atenção, mas tudo bem. Agora, fique à vontade. Eu achei muito interessante, Hum. William, eu achei muito interessante, eu escrevi no chat agora. Eu me lembrei de alguém que disse, há muito tempo atrás, eu ouvi alguém dizer assim, o riso é tomada de consciência. Então, agora eu estava fazendo um paralelo, né? Tentando ligar essas coisas, esses pontinhos todos, e eu tenho me lembrado sempre de uma coisa que a Karina diz, né? Porque da nossa Reciclade, porque assim, eu há muito tempo eu implico com aquela frase do finge até que atinge, né? E aí outro dia ela estava dizendo que ao invés da gente fingir uma risada, né, que a gente encontrasse em tudo um motivo para rir. E aí eu estava tentando juntar esses pontinhos, né, que na verdade tu encontra um motivo para rir em tudo se tu está consciente. Se tu está vivendo completamente boiando na vida, tu não consegue nem encontrar um motivo para rir real, né? Nas barbaridades, né, gente? Porque vamos combinar, até essas ignorâncias que a gente assiste todo dia aí é motivo para rir, né? Claro que a gente não vai rir das pessoas, mas mas eu fico rindo para mim mesma de ver, meu Deus do céu, que mundo doido esse! Sabe? Está todo mundo pirando, isso é motivo para rir. Não quer dizer que eu esteja feliz com as loucuras que eu estou vendo, mas que eu acho ridículo, né? Então, eu rio do que eu vejo, né? Do que eu tenho consciência, do que eu estou percebendo. É isso. Essa fala da Val é importante por vários fatores. Eu vou pontuar rápido, depois abrir para a Adélia e para a Annelise. Primeira coisa, tem que tomar cuidado, porque o finja até que atinge, embora eu também não goste da frase, ela tem o objetivo de colocar que o riso não tem que ter um objetivo. E isso é fundamental no yoga do riso. Eu acho que aí está uma das coisas mais profundas do yoga do riso, porém perigosa. Porque o que acontece? O riso não objetal pode significar, não, necessariamente significa também o seguinte: não tem sujeito. E aí você começa a ter um riso espiritual. Só que se você não tem objeto e nem consciência, aí você, novamente, você tem um sujeito bobo, continua tendo objeto, porque, né, você invariavelmente vai cair numa busca de risos objetais inadequados, tá? Então, é necessário que esse riso sem objeto e sem sujeito, ele tenha uma profundidade muito grande, que é o conhecimento. Você, cara, pega qualquer iniciativa espiritual, ela não está calcada na ignorância, muito pelo contrário, ela está calcada no saber, na filosofia. Depois eu vou mostrar para vocês outras coisas, mas basicamente isso. Tinha mais coisa também para falar em cima da fala da Val, mas eu vou abrir para a Annelise, que acho que foi quem primeiro levantou a mão. Bom dia. Bom dia. A Val trouxe uma coisa importante sobre a consciência. Então, o riso ele tem várias vieses. Aquele que sai de uma forma espontânea e dependendo do contexto, né, ele não tem a consciência. É uma reação fisiológica comportamental inconsciente. E o Jung mesmo traz uma frase de algo como: enquanto não tem consciência dos fenômenos, do que lhe acontece na vida, você trata dizendo que é um destino. No momento que são coisas que tu começa a ter consciência, já não é mais o destino, é o inconsciente sendo trazido à consciência.
E então a consciência vem muito bem lembrado pela Val que se a gente faz o riso aleatoriamente, sem consciência, isso é o que acontece, uma reação fisiológica e de algum motivo o fenômeno da pessoa traz aquele riso. Então, aquelas categorias de riso, riso nervoso, riso irônico, riso sarcástico, riso blá, 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 que é o principal mote aqui do trabalho através do Madame Kataria, que só temos 2 tipos de riso nesse trabalho, que é o riso com o outro e o riso de nós mesmos. E aí, com consciência, então é o trabalho que está se fazendo, propagando o riso, que começou com a técnica, com o trabalho de Madame Kataria e está se desenvolvendo aqui no Brasil de outras formas também, e vem o estudo do riso aqui, o saber do riso. Aí a consciência, então, a prática do riso é com a intenção. A intenção muda completamente quando a pessoa faz com expectativa. Então, se a pessoa faz com expectativa, ela está no risco de se frustrar por não ser o que ela estava traçando, desenhando na cabeça dela. E a intenção, ela amplia, ela solta. A minha intenção é de rir com o outro ou rir de mim mesmo, autorizar isso. E conforme a prática dessa atividade intencional, vai ampliando o sistema da própria pessoa nessa prática, nos contextos para ficar adequado. Porque se eu quero com o outro, eu convido a pessoa para rir. Se eu quero de mim mesmo, eu estou fazendo uma prática e me torno genuíno e autêntico. E então é intencional. E aí muda toda a história. E o saber do riso vem a estudar como que essas práticas do riso são benéficas ou não. E fisiologicamente nós temos uma reação que está sendo sempre muito estudada, se o riso é genuíno e natural ou é aprendido. Tem se estudado muito isso e se pesquisado em grupos diferenciados, em pesquisas mesmo, de universidade, onde se percebeu que ela vem naturalmente, existe uma coisa inata. Os cegos riem, crianças de bebês pequenos vão rindo, então a neurociência e as pesquisas comprovaram que o bebê vai traduzindo o que é o cuidado para ele e que é bom para ele através de um sorriso, uma troca espontânea entre o seu cuidador, e começa uma intenção. A intenção, eu acho que é a chave dessa situação. E cada um de nós, na sua prática, vai ampliando a sua consciência, porque tem essa intenção, e o fundamento do riso e do trabalho que eu faço com o sorriso é aliviar o sistema estressor, de estresse. O nosso sistema interno, o nosso processamento de informações fique adequado para nós podermos ter uma ação condizente com o que a gente quer em determinado momento. E a prática do riso e do sorriso com essa intenção é que nem a academia de ginástica, vai fortalecendo o músculo ao ponto de a gente se tornar genuíno nessa prática. E realmente passar essa vibração e ter esse campo em volta de nós de uma coisa genuína. O fingir já é uma intenção e se torna benéfico, porque a gente está com a intenção para a gente mesmo, eu ainda vou fingir porque aqui nesse lugar, nesse momento, algo provocou em mim muita raiva, muito medo, muito algo negativo, que o meu sistema cerebral se abre e domina, então, meu sobrevivente nesses nossa construção psíquica para se defender. Isso é impulso. E como que eu vou controlar um impulso se é impulso? Eu não tenho controle. Então, eu vou fazendo essa ginástica para ampliar a minha consciência, para dar conta de, na hora de tudo que está acontecendo, eu poder ainda me acalmar, quase que um sorriso interno, porque naquele lugar, naquele momento, eu não posso nem esgaçar uma risada ou um sorriso, mas eu já tenho implantado dentro do meu sistema aquela âncora, né? É uma coisa interna do relaxamento, através do riso, das práticas e do sorriso. E aí esse campo, então, cresce, porque o que tem de pessoas que me encaminham situações e novidades e frases e livros e pesquisas sobre a área do riso e do sorriso,
porque elas lembram de mim. Eu virei uma âncora de praticar com elas essa atividade para elas se beneficiarem e lidar com o próprio estresse. Muito pertinente, cara. Annelise, você virou uma âncora para mim. Mas não é só do riso, não. Você virou uma âncora para mim para, por exemplo, lembrar da importância do sorriso, cara, que é uma coisa, para mim, fundamental, porque quando se trata de yoga do riso, para mim, eu vejo logo um sentido espiritual, tá? E, na verdade, isso que eu vou falar agora, não sou eu que estou falando, e é aí que entra a importância do estudo. Cara, um dos maiores estudiosos do riso se chama Bergson, é um filósofo, e ele fez essa divisão entre o sorriso e o riso, falando da espiritualidade do sorriso. Ou seja, se você aprofundar o seu riso, que na verdade é uma coisa muito mais corporal, você vai ter a possibilidade de você sorrir espiritualmente, que é uma coisa que também já está, de alguma coisa, estudada, avaliada e validada no budismo, espiritualmente falando. Tá? E você também me lembra, pelo fato de ser uma psicóloga, que a gente tem que ter cuidado com as pessoas, porque você vê o seguinte, o riso, como é que se diz? Ele se relaciona com vários aspectos do nosso psiquismo. Então, se você pega uma pessoa manipuladora e ela passa a treinar o riso, se ela não tiver o cuidado de separar uma coisa para outra, de saber que ela está rindo, mas não para se tornar mais manipuladora, ela vai treinar o riso dela para ser mais manipuladora. Entendeu? Então, tem uma série, cara, pessoas medrosas vão passar a ter mais medo ainda, vão ter um tique nervoso do riso que, em suma, você tem várias Intenção. Pois é, a intenção tem que ser a intenção, aí começa a entrar outros conceitos, tem que ser a intenção correta. Entendeu? Só que se você não tiver conhecimento, como é que você vai ter a intenção correta? A própria palavra Mas correta... a intenção consciente, desculpe Isso. te cortar, a intenção ela pode ser inconsciente como consciente. Sim. Aí que vem a parte dos tratamentos em psicoterapias, porque o inconsciente rege a pessoa, né? É uma gama de redes de conexões que ela não se dá conta que ela está distorcendo a realidade ou ela está em sofrimento psíquico justamente porque o inconsciente dela está cheio de intenções que ela não conhece e que ela nem queria ter e faz as práticas, né? E faz o comportamento. Então, a intenção também precisa ser tornada consciente e trabalhada, senão ela te desgoverna, ela te... ela está sendo manipulativa, ela nem sabe que ela tem essa tendência manipulativa, porque isso é uma defesa inata nossa. A manipular está numa fase das fases do desenvolvimento egóico do Freud e com outras pesquisas atuais, que faz parte do arsenal de defesa da pessoa para ela se defender no mundo, para ela, naquele momento da vida dela, ela esteve com uma sensação de abandono e que ninguém olhava, que as pessoas só usavam ela, então, para ela ter uma atenção daqueles cuidadores, ela tinha que estar fazendo algo bonitinho. A criança ri lá, faz uma gracinha, vem as visitas e os adultos, os cuidadores, vem aqui, mostra isso que tu sabe fazer. Ela mostra, ela tem a atenção de todo mundo e as pessoas esquecem dela e começam a conversar e ela é tão pequenininha e imatura que aquele ser humano, então, eu tenho que fazer coisinhas, gracinha, para me verem, para eu sobreviver, porque é um sistema de sobrevivência. A imaturidade infantil procura sempre agregar a proteção em volta dela. Aí ela aprendeu a ser manipulativa para prender a atenção dos cuidadores, para ela não ficar abandonada, porque aquela sensação de abandono é muito ruim, ou sensação de rejeição é muito ruim, então ela começa a ter um mecanismo de comportamento inato nela, desenvolvido nela, que o inato é a prática da manipulação, e que não é ruim nem bom, é uma estrutura que existe em nós. E aí, no desenvolvimento, é tão complexo o desenvolvimento do ser humano, que basta um plus diferente ali, naquele contexto, para ele se tornar mais forte essa situação.
E o manipulador chegar ao ponto de ser horrível é um psicopata, mas o manipulador de ser socialmente aceito e que não prejudica ninguém, que sobe na vida sem pisar nos outros, é mais ou menos nós todos aqui. Sim. Olha só, já te deixo já, Adélia. Vocês percebam o seguinte, tem muita gente que vai dizer, pô, essa coisa de riso na psicoterapia não é objeto do yoga do riso. Equívoco, tá? Porque yoga é a união de tudo. Yoga é a união, é a unidade, é a busca da unidade. E você não vai estar buscando unidade nenhuma se você não olha para o outro, se você não cuida do outro, que é o objeto das terapias, tá? E como é que, cara, você quer ver uma coisa que que a Annelise me chamou a atenção? Lógico, eu sou líder de yoga do riso, estou focado no riso o tempo inteiro. Resultado, minha filha tem 4 anos e ela já sabe fazer o riso intencional. Eu não sei qual é a consequência disso. Se ela não tiver, como é que se diz, outros valores, outras, capacidades coletivas bem estruturadas, ela vai se tornar uma pessoa que vai usar o riso intencional de forma equivocada. Se eu não tiver esse conhecimento de trazer outros valores, que nem eu falei, outras coisas positivas para ela, o riso dela vai ter problema. E é o riso intencional. Então, quer dizer, não é pelo fato de ser riso intencional sozinho que vai dar jeito em todas as coisas. Tá? Vamos lá, Adélia. A máscara da Adélia. Oi, bom dia, gente. Bom dia, querido. Tudo bem? Me desculpem primeiro, vou me desculpar por um pouquinho de barulho que vai ter aqui, porque estou na pousada aqui, cumprindo uma função, mas eu só queria colocar, cheguei um pouquinho atrasada no encontro de hoje, mas eu sinto assim, que esta história da polaridade, de ignorância, de prática e estudo, tem um pouco a ver com o que está no inconsciente coletivo sobre o riso em geral, né? Que o riso é uma coisa que não precisa ser motivada, que vem espontânea, que é uma coisa leve, que não precisa estudar. E, inclusive, eu já me encontrei na caminhada, porque eu sou assim, que para começar alguma prática de alguma coisa, eu preciso saber, eu preciso conhecer. Se tu vai convidar uma pessoa para praticar uma técnica que vai trazer um monte de benefícios, eu sinto sempre que precisa explicar, porque tem muita gente que não vai assim de primeira, né? Vai, depois que confere, que sabe que isso vai fazer bem para ele, porque está cheia a sua cabeça de todo aquele preconceito. Ai, não, como que eu vou rir? Eu vou parecer um bobo? Isso é ridículo, isso não sei o quê. Ontem já me aconteceu uma coisa, né? Eu cruzei com alguém no mercado e passou uma mulher e falou, olha que ridícula, olha que maluca. Eu olhei para ela e digo, maluca é você, né? Não sei se ela me ouviu, porque digo, a maluca é ela, que não ri, que acha coisa maluca, e que, aliás, não se informa por que a gente anda assim. Então, e eu queria agregar, né, que a prática é leve. Quando tu falou muito da levidade de um lado e da coisa pesada do outro, pode ser que estudar e conhecer, o conhecimento, às vezes, seja mais pesado que a prática, que talvez é mais leve. Mas não esqueçamos que o conhecimento liberta. E então a gente pode libertar-se conhecendo de todos esses preconceitos e de toda essa carga que traz o riso, de que ele não é sério, que não é uma coisa que se faça porque vai tirar eficiência, porque vai tirar valor da gente, porque a gente, junto que eu acho que estamos estudando, está super ligado ao que se acha do riso, né, em geral, na sociedade.
Então, era isso. E vou cortar o áudio, porque aqui está entrando e saindo gente. Vou ficar no silêncio. Se fico sem câmera também é porque estou fazendo alguma coisa por aqui. Dando risada, né? Tentando dar risada. Cara, é muito engraçado que a Adélia acabou trazendo à tona uma coisa que é muito curiosa, com relação à naturalidade das coisas, tá? Porque é o que ela falou. Muita gente vê que você não precisa estudar o riso, porque o riso é uma coisa natural. Gente, primeira coisa, se as pessoas soubessem da profundidade do sorriso e do riso, elas saberiam o seguinte, que tudo é natural, absolutamente tudo é natural. E, consequentemente, tudo que é natural é dual. Então, o problema não é a seriedade, porque a seriedade ela também é dual. Então, o que é uma seriedade? A seriedade liberta. Então, ela é leve? Sim, ela é liberta e é leve. Porém, se ela é aplicada com muito rigor, ela se torna pesada. A leveza é leve? Vamos parar para pensar. A leveza é leve? Tudo que é muito leve é solto, é prazeroso, é libertador? Não, se você tiver liberdade demais, você vai criar ignorância, caos, você vai ter falta de controle e isso vai se tornar pesado. Então, a todo momento, todas as questões que forem analisadas, elas vão ter uma... Em suma, o que deve prevalecer é um equilíbrio dinâmico, que nem eu costumo falar. Porque tudo na vida, quem tem conhecimento sabe que na vida tudo é cíclico. Então, ele vai ter fases e vai estar sempre ali cara, e tudo é impermanente. Agora, quando você cristaliza, mesmo você cristalizando, até a cristalização, ela também é impermanente. Só que vai ser uma coisa que vai atrair o sofrimento. Quando você cristaliza, por exemplo, eu quero ser sério demais. Tudo bem, você vai ser sério, vai sofrer, vai adoecer. Em determinado momento, você vai explodir. E aí você vai ter um novo ciclo. Pode ser que seja um novo ciclo em outra dimensão, porque tu bateu as botas, ou então um novo ciclo na tua própria vida, que você, em função da doença, descobriu uma nova coisa que vai trazer uma leveza novamente para você. Em suma, você está sempre alternando. Se você tem uma vida que você alterna equilíbrio de forma dinâmica, tá? Ora para o positivo, ora para o negativo, você tende a ter ciclos mais harmônicos, fluxos que você te permitem ter mais consciência, tá? Então, eu acho que o riso também se encaixa nesse tipo de comportamento. Se você alterna o saber com a prática, você vai ter possibilidade de aprofundar. O sinal da posada estava meio problemático, Odélia, porque na hora que você estava falando, estava cortando para mim também. Então, acredito que... Tá? Mas, de qualquer maneira, eu queria mostrar para vocês como é que não tem nada natural, não tem nada acontece com essa liberdade, com essa naturalidade independente que muita gente defende. Tá? Eu vou compartilhar, eu estou fazendo uma pesquisa que ainda não acabou, de tão longa que é, para mostrar quanta gente já estudou, o quanto o riso está estudado, e que a gente está simplesmente ignorando isso como se estivesse descobrindo: eu agora sou um novo, como é que se diz? Um novo protagonista do riso. Pô, gente, é de uma inocência, é de uma ignorância, ou seja, é de uma falta de conhecimento do que está infantil. Se quer continuar infantilizada, não está o momento de aprofundar, tudo bem, não tem problema, vai lá, fica só rindo, até você ter uma capacidade de perceber: olha, o meu riso está acabando porque já passou a função de me libertar de um processo do qual eu estava presa ou preso,
e agora eu devo ir adiante, procurando estudar e abrir novos caminhos para o meu riso. Se não chegar a isso, o que vai acontecer é um esvaziamento. Tá? Provavelmente, eu acho que isso está acontecendo muito justamente em função disso. As pessoas fazem o curso, riem, se aliviam e, de repente, vão seguir a vida normal sem o riso junto. Porque o riso vai estar, o riso natural, espontâneo, ele vai estar presente até a morte. Ou não. Porque quem ri a vida inteira e consegue rir a vida inteira junto com conhecimento, quando chegar na hora da morte, pode dar um sorriso. Está todo mundo vendo aqui? Só fazer um okzinho. Olha, dá uma olhada só no que eu já pesquisei e falta muito. Platão, Aristóteles, Cícero, Demócrito, Epícoro, Quintiliano, Thomas Hobbes, Kant, Rousseau, Bergson, Pierre Clastres, esse é antropólogo que eu não conhecia, Dostoiévski, Spinoza, Schopenhauer, Spencer, Rabelais, Lemaitre, que eu também não conhecia, Freud, Bergson, Nietzsche, Bataille, Weber, Bakhtin também é um... Detalhe, as pessoas não sabem quem são esses teóricos do riso. Ué, porque cadê o... Olha aqui, São Francisco de Aquino, São Francisco de Assis, tem mais gente aqui, mas... está aqui, achei. Esses autores aqui, eles só... Verena Alberti, que é historiadora, tem várias outras que eu ainda não coloquei, que não deu tempo. Ciro Pocente, são pessoas que têm um saber pessoal muito grande, mas que elas estão se notabilizando pelo estudo do riso. Tem uma historiadora de São Paulo, eu me esqueci que ela tem até nome de uma família tradicional, cara, que ela é historiadora, mas todo o destaque dela é por conta do riso. Tem muita gente se destacando e ajudando a sociedade por conhecerem o riso, por terem um saber do riso. Então, você achar que você pode pegar e ignorar isso aqui, tudo que eu estou mostrando, ignorar todo esse conhecimento que já está produzido, desde a espiritualidade até a psicologia, as terapias, todo o universo do riso foi explorado. E aí, o que acontece com relação ao yoga do riso? Por que eu estou me debatendo? Poderia ser muito fácil para mim chegar e dizer o seguinte, olha só, eu estou ajudando a construir uma associação Abrariso, que genialmente o Marcelo, por ser uma pessoa muito experiente com yoga do riso e com riso, sugeriu que fosse feita uma associação que cuidasse. Aquela lá em outra plataforma, não? Hã? Depois não, acho que o Paulo abriu o microfone sem querer e está falando de outra coisa. PC, mas já joguei no editor. Como é que se diz? O Marcelo genialmente propôs que fosse feito de risoterapia ou terapia do riso e yoga do riso. Eu poderia simplesmente chegar e fazer o seguinte, olha só, o yoga do riso não está querendo saber do riso, não está querendo saber de conhecimento. Fala, Paulão! Não está querendo saber de yoga, não está querendo saber do conhecimento do riso. Eu poderia polarizar a questão e abandonar e começar uma frente sobre risoterapia ou terapia do riso, que eu acho que vai ser uma tendência natural minha, tá? Mas tem uma questão que eu acho fundamental, além do yoga do riso ter, como é que se diz, sistematizado uma série de coisas que já eram sabidas e não eram colocadas juntamente com o riso, tipo brincar, as artes cênicas, não a nível de comédia e de humor, porque isso já existe, mas ela faz várias, como é que se diz,
várias dinâmicas de grupos que estão inseridas dentro do contexto das artes cênicas, ela coloca ali de forma a promover o riso. Mas, fundamentalmente, o riso intencional, não vou nem chamar de exercitado. Inclusive, eu já vi esse termo, a Annelise está usando, eu já vi o riso intencional sendo citado em trabalhos super sérios em torno do riso. Então, eu acho o nome bem adequado. Tá? Porque exercício acaba colocando como se fosse apenas um exercício, e eu não quero ficar preso à coisa do exercício para não ficar entrando na seara da educação física. Eu não acho isso produtivo para o próprio yoga do riso. Tá? Mas a colocação, o destaque, não é novidade, vou colocar novamente, tá? Porque tem uma questão de justiça, é uma questão de realidade. O riso intencional não é uma originalidade do yoga do riso. Tá? Isso aí precisa ser relatado, mas talvez o yoga do riso tenha dado algum destaque. Eu não sei porque, por exemplo, eu não sei dizer para vocês o que é mais popular, a igreja Seishonoe ou o yoga do riso. Na igreja Seishonoe, o riso exercitado, o riso intencional, apesar que eles chamam de treino do riso, que acaba aparecendo com um exercício do riso, é cultivado o treino do riso. Só que lá é uma coisa muito limitada, e aí, sim, o trabalho do Madame Kataria merece um destaque especial, porque o treino do riso, os exercícios do riso ou riso intencional no yoga do riso é destaque. Na igreja Seishonoe, não. Eles lá só fazem wahahaha. Está aqui a Vera Brumati, que a gente estava querendo trabalhar, mas está meio que, como é que se diz? No banho-maria, eu estou aguardando um retorno, mas o fato é que lá eles fazem o wahaha, treinam, é uma parte da prática deles o exercício do riso. Tá? Então, não é uma originalidade do yoga do riso, mas o destaque do riso exercitado é, sim, uma questão do yoga do riso. E é por isso que eu não deixo o yoga do riso, porque isso é fundamental. Isso não é estudado cientificamente na mesma proporção. Eu peguei um trabalho científico, olha que coisa curiosa. Eu peguei um trabalho científico que demonstra que o yoga do riso não é estudado cientificamente de forma profunda. Ele demonstra que existem poucos trabalhos e que, como é que se diz, de acordo com o que é sistematizado pela ciência, esses trabalhos são pouco fundamentados. Então, quer dizer, são poucos e mal fundamentados. Então, tem que parar de encher a boca para falar a yoga do riso está comprovado cientificamente. Não, não está. Sinceramente, não está. E até porque, mas aí puxando a brasa para o yoga do riso também, tem um outro trabalho que eu trouxe aqui, mostrando a relatividade da ciência como, como a única forma de conhecimento possível. Não é. Existem outras formas de conhecimento, porque senão a gente vai estar dizendo o seguinte, a produção científica ela é limitada. Ela é limitada pela bolha de realidade, pelo nosso cérebro, pela natureza humana. Só existe a natureza humana? Não. Existem diversas outras naturezas. Então, existem diversas outras realidades que o ser humano não consegue captar, não consegue. E, fora isso, pelo formato da nossa mente funcionar, ela é sempre limitada. Então, o conhecimento não está limitado à ciência. Tá? Então, o fundamento científico é importante, eu acho que é a coisa possível, entendeu? Porque se a nossa natureza é limitada,
e é limitado ao nosso cérebro, a nossa capacidade é através da ciência. Se você ignorar a ciência, você vai estar ignorando sua própria natureza. Então, a ciência é o que a gente tem, mas a gente não deve restringir ao que é científico, porque o que é espiritual não é científico e existe. Então, o yoga do riso vai a essa profundidade. E é justamente a grande validade é tornar científico aquilo que a espiritualidade propõe. Annelise, pode entrar. O Paulo quer falar. Deixa o Paulão falar, que ele está ali confortavelmente habilitado para falar. Fala, pô, tem que ligar a porra do negócio, cara. Assim também não dá, pô. Esse aqui é o Coaquito, ó. Tá com frio aqui. Tá frio aí, cara? Tu tá no ar-condicionado, cara. Pô. Curitiba é sempre meio gelado. Cara, então, há uns 20 anos atrás, eu fui num retiro, me convidaram para ir num retiro da Seicho Noye, cara. Daí eu me lembro que logo de manhã, assim, o pessoal chegou de noite, mas logo de manhã ia começar as atividades. Daí lá, eles chamam de preletor, né? Colocou, o pessoal tinha num campo assim, colocou, fez fila, e ele começou a falar, né? Infinito poder da alegria, coisa, né? Eu vou rir, não sei o quê. E, uau, cara, foi uma das melhor gargalhadas que eu já dei na minha vida. Eu esqueço até hoje, não esqueço, porque eu olhava, claro, funciona igual, porque você olha para o lado, tem esse contato visual, e você vê a pessoa rir, você... Cara, foi fantástico, fantástico. Eu até tive aqui no Seicho Noye, aqui na sede que tem em Curitiba, que é grande, que eu queria falar com a pessoa que faz. Eu falei, como é que é o nome da pessoa aí do riso? Ela falou, que faz treino do riso. Eu falei, essa. É fulana, mas por causa da pandemia está afastada. Mas eles me indicaram um livrinho, até comprei lá, um livro daí da década de 60, que os médicos já mostravam, que utilizavam o riso com as pessoas. Então é bem interessante realmente esse trabalho da Seicho Noye. É só isso que eu ia falar. Não, foi muito bom, porque a Vera já está se coçando ali, cara. A Vera é minha amiga, parceira, cara. A gente está tentando elaborar um trabalho do... Mesma coisa que o Paulo pensou, a gente também pensou, né? Não é difícil. Agora, peraí, Vera, eu já te libero. Só queria falar o seguinte. Paulo, sempre que você puder, participe. Porque que acontece? Você é uma pessoa que aqui eu acredito que seja a pessoa que tem a maior visão, a visão mais ampliada do movimento do yoga do riso. Já que o Sandro não está presente, o Masa não está presente, o Masa também é um pouco mais recente, mas é um cara que viveu muito intensamente, você é muito importante para dar um norte, para me dar um norte, porque às vezes eu posso estar falando besteira sobre o movimento como um todo e você me ajuda, entendeu? Que nem você fez outro dia, que você pegou e falou, não, pô, o Madame Kataria não está fechado, ele não está restringindo, não sei o quê. Então, eu preciso ter essa noção do que está acontecendo para poder falar aqui, porque senão eu acabo falando besteira. E, cara, o objetivo aqui é até pelo contrário, é ampliar, é tornar a coisa mais visível. Agora fala, Vera, querida. Olá, feliz dia a todos. Então, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, e já que o William trouxe aí, o Paulo também, eu conheci a filosofia da Seicho Noye há 25 anos, 26 anos, né, em 1995, e foi o grande encontro com a vida, né, a compreensão da finalidade da vida. Então, a filosofia da Seicho Noye, ela surgiu, né, ela veio de uma revelação divina. Então, ela não mantém segmento religioso, ela não é. Ela estuda todas as religiões e todas as religiões se identificam com uma mesma verdade na essência. Então, quando ele recebeu, Masaharu Taniguchi recebeu a revelação divina, ele recebeu que só existe Deus e o que vem de Deus, né? E o mundo, né? O mundo das formas, esse mundo fenomênico, é projeção da nossa mente. Então, tudo aquilo que nós
acreditarmos e projetarmos, nós vamos projetar no tempo e espaço, aonde aqui nós vivemos nesse mundo. Então, como Deus é sabedoria, é amor, é alegria, esse atributo, né, da alegria divina é o que a desenvolve dentro da Sete Nuvens. Então, para manifestarmos o Deus da alegria em nós, em cada um de nós, a vida que vivemos é a vida de Deus que está dentro de nós, o atributo alegria é divino. E para que nós possamos extrair, né, educar, trazer de dentro, precisamos treinar. Precisamos treinar esse, e não esperar que venha de fora algo para ficarmos alegres. Então, a expressão da alegria, né, expressar, né, autorrealizar-se, o Deus da alegria em nós, é manifestar com tudo e com todos essa alegria. Mas as academias, nós vamos aprender, além, né, de retiro, todo o que acontece, é o tempo todo manifestar o Deus que somos, né, a imagem e semelhança dele, esse é um dos atributos que a Sete Nuvens nos ensina. E o ato, né, de chamar, né, como o Paulo falou, todas as manhãs nós temos o treino do riso depois da meditação, depois das outras reverências. E assim, então, nós evocamos o Deus da alegria. Então, ó Deus que estás no profundo da minha alma, ó alegria infinita, manifeste-se. Então, nós evocamos, né, a divindade, o Deus da alegria, e vamos, não ter motivo para rir, mas sim rir porque somos a própria alegria. E assim, então, esse treino nós recebemos na academia e depois a gente vai colocando na vida prática. E daí tem todo o estudo. Isso começou em 1930, quando a primeira revista que foi editada, o mestre Masaharu Taniguchi, ele falava da alegria, do rir, do sorriso, porque a gente pode ver, ó, o rosto não é voltado para nós, né? Então, se a gente expressa o sorriso, a alegria, é para o outro, isso é unidade. Então, quando eu vejo no outro Deus, eu dou um sorriso. E isso daí eu pratico todos os dias, independente da expressão do outro, eu vou extrair de dentro. Se o outro não está feliz, é a oportunidade de eu sorrir, rir, para extrair o Deus dentro dele. Isso é reverência, né? O Deus da minha alegria manifesta. Então, é como ligar também. Olha, lembra que você é Deus, que você é alegria, né? E essa alegria divina, esse atributo, que se a gente não treina, né, todo tempo, todo instante, e esperar que venha a oportunidade, ela não você quer só receber, você não está dando, né? Então, daí o ato, né, de dar é divino, dar e recebe. Então, o que nós podemos devolver a Deus, dar a Deus? Somente o amor. Então, a alegria é também um ato de amor que a gente devolve a Deus, né? Os atributos que nós podemos manifestar, essa capacidade. Mas ela precisa ser treinada, né? É o treino. Vera, te agradeço. Não, ela não, né? Muito Eu te obrigada. Agradeço muito, porque você acabou... E o ahahaha é uma expressão, né? É uma expressão que a gente começa e como o Paulo falou, a gente olha a expressão do outro, também ele já evocou seu Deus, então isso contagia, né? Acende a luz, brota aí, né? A florescência do divino, da alegria. Então, é por isso que daí nós vamos na academia, mas daí a Sete Nuvens, ela não é algo decreto, tem que ser assim. Cada um sabe, né, que tem a prática, e se ele quer realmente, então, acontece muitos milagres, né, quando a pessoa começa a treinar em casa. Então, tem muitos relatos de cura de câncer, porque o milagre, a gente fica doente, porque Deus não fez a doença aí. O milagre é ficar triste, porque Deus não fez a tristeza. Então, é natural nós sermos saudáveis, alegres, felizes, de bem com tudo e com todos.
Verinha, muito obrigado, cara. Obrigada. Pô, essa tua fala trouxe coisas importantíssimas. Primeiro, eu queria falar coisas bobas, que é tipo o Feliz Dia. O Feliz Dia, eu perguntei outro dia, o Marcelo alegou que alguma coisa relativa a uma Dancatari. Eu não me lembro muito bem, mas eu queria dizer que o Feliz Dia é mais antigo. Feliz Dia, na verdade, é uma coisa que vem da Seishonoe, não é isso? Isso já é uma prática que vem da Seishonoe. Tá? Outra coisa que o que você me falou, que me tocou, que foi a mais importante, é com relação a um conhecimento que não está sendo usado no Yoga do Riso, com certeza, isso aí eu posso afirmar. Cara, há quem defenda, e eu não acho isso, que o riso é um fenômeno exclusivamente social. Eu não vejo dessa forma, porque eu vejo o interno e o externo como sendo uma coisa só. Então, o individual e o social também são uma coisa só. Mas o fato é que você, conforme você falou, se a pessoa só ri para ela só está olhando, ela só está praticando o riso para si, ela está fazendo só metade do riso, porque a outra metade, tão importante quanto, é a metade social. E aí eu fico me questionando, por que está acontecendo isso? O que está de errado com o Yoga do Riso que não está socializando? Porque não está socializando. Porque se tivesse socializando com todo esse potencial que tem do riso, isso já teria estourado há muito tempo. Pô, você vê quanto tempo tem, agora que a gente está tentando, de uma forma insípida, criar uma associação. O próprio nome já diz, associação. Qual é esse fenômeno? Porque talvez o Yoga do Riso esteja muito... ou talvez a sociedade, porque é o tal negócio. O riso não é uma coisa que acontece sozinha. O riso é uma coisa que acontece nas pessoas. Então, conforme a pessoa acessa o Yoga do Riso, ela vai utilizar de acordo com, que nem eu falei, da bolha de realidade dela. Se as pessoas estão muito egoístas, muito centradas para dentro, ela só vai rir com essa finalidade. Então, é necessário que ela tenha conhecimento para saber que o riso tem uma função social, que ela tem uma função da forma que você expressou tão bela, cara. Eu achei muito significativa a coisa que você falou da face, a coisa que você falou que Deus é alegria. E aí a gente vê uma coisa muito interessante, com a importância da... Te libero já, Nelise. A importância de você fazer um treino que é espiritual, porque o treino da Seishonoe, pela tua exposição, que eu não tinha nem percebido, é um treino espiritual do riso. Não tem uma sistematização. O seu único objetivo é uma conexão com o sagrado, com o divino. Então, ali o treino é esse. Não tem detalhes, não tem isso. Só isso resolve? Eu, particularmente, acho que não. Porque nem todo mundo está preparado, nem todo mundo está na hora de ter uma conexão com um riso tão profundo, tão abrangente que nem um riso, que, na verdade, agora eu vou voltar para a Nelise, minha referência simbólica. Se você ri pra caramba muito na vida, quando você morrer ou quando você se iluminar, você vai apenas sorrir. Você não vai rir. O riso é limitado. Quem é infinito, quem é amplo, e eu diria mais, o riso não é um atributo divino. O sorriso é um atributo divino. Deus não dá gargalhada, Deus sorri. Tá? Se quem já estudou, quem procura mergulhar um pouco, sabe que o riso você pode... O sorriso também você pode... Só que você consegue fingir muito melhor o riso do que o sorriso. O sorriso verdadeiro, o sorriso interno, você tem que abrir, você tem que expandir o coração, porque o sorriso é uma conexão com a totalidade.
e o coração está muito mais próximo da totalidade do que a mente. A intenção é uma coisa da mente. Tá? Deixa a Adélia falar, que já que a Annelise não levantou a mão, tem que levantar a mão, Annelise. Fala, Adélia. Não, só queria falar agora que tem gente aqui do lado que pegar o gancho do treino, né? Porque a gente não se autoriza a rir, não se dá autorização para rir. Eu tive uma experiência essa semana em um trabalho que eu fui fazer em uma loja da gestão da felicidade, das coisas com Pedro, e eu não foi um trabalho só com riso, né? Eu trabalhei o Ho'oponopono. E aí a moça, tinha umas moças aí que eu terminei com uma risada, né? Uma corrente de riso, e eles, a dificuldade para rir, era uma coisa que eu ria sozinha. A única que estava gargalhando ali era eu, e todos os outros olhando, e rindo, eles rindo assim, sabe, segurando riso. Tinha algumas, eram poucas, 4 ou 5, mas nem abriam um sorriso. Então, a dificuldade, voltando ao preconceito, né? A dificuldade, como a gente precisa treinar para que se solte e nos autorizar, nos dar permissão de que podemos rir. Não só podemos como devemos, mas primeiro comecemos por podemos. Vamos nos deixar, vamos nos autorizar. Só isso, desculpem o barulho, né? Nada, né? Olha aí, mais uma vez, minha... Ria do barulho, Délia. Annelise, mais uma vez, você pô, é uma maravilha, cara. O que acontece? A Adélia estava falando sobre a autorização para rir. Também, cara, já virou um jargão que a nossa sociedade é doente. Tá? E, às vezes, a gente, como líder de yoga do riso, está querendo que as pessoas se autorizem a rir, quer que as pessoas treinem o riso e quer que elas riam de qualquer jeito. Pois eu arrisco a dizer o seguinte: a sociedade, como a grande maioria, talvez precise passar por psicoterapia ou por risoterapia corporal para poderem conseguir rir. Não vão conseguir rir. E, cara, existe um risco, e aí é que eu falo, yoga do riso ainda não é estudado o suficiente para saber aonde pode nos levar rir, como é que se diz, sem objeto. Eu já falei de uma coisa: a pessoa que tem um problema psicológico e que associa o riso sem objeto a ela pode ter problemas. Mas a gente não sabe o que acontece com a pessoa que está incapacitada de rir por questões inconscientes, não que ela tenha necessariamente uma doença, como é que se diz, um desequilíbrio psíquico, mas ela tem uma incapacidade de rir e começa a rir só rindo o riso do yoga do riso, só o riso intencional. A gente não sabe aonde isso pode levar, tá? E o riso é isso mesmo. Cara, então é necessário que se estude, que se avalie, e por isso que o meu movimento vai continuar no yoga do riso, porque eu acho que tem validade, mas precisa ser pesquisado, precisa ser estudado, porque a gente não sabe aonde vai. Talvez a gente não venha nem a saber, gente, porque o riso é uma coisa tão profunda que ele vai além da ciência, só pura e simplesmente por aí. Então, a gente talvez não sabe as consequências, mas ainda assim eu acho que o riso intencional talvez seja uma das últimas fronteiras de liberação que a gente tem, porque a gente está ficando tão condicionado, tão reprimido, tão excessivamente sério, que talvez a gente não tenha outro recurso a não ser esse. Mas isso não quer dizer que baste treinar, que isso vai me levar a algum lugar, não. A gente tem que treinar e aprender, desenvolver a consciência. Senão, não vai sair do lugar. Fala, Karina.
A Karina levantou a mão primeiro. Bom dia, Bom dia, gente. querida. Chegando na finaleira. Tu só chega na finaleira, mas tudo bem, pelo menos chega. Mas o seguinte, talvez vocês tenham abordado esse aspecto, mas eu resolvi falar sobre quem considera, né, por não conhecer, que quem ri é alienado. Vocês falaram sobre isso? A gente falou que, mas antes de você falar, eu vou recapitular para você, de repente, não vir com uma questão polêmica. Se você toma uma postura de rir sem criar outras relações do riso, apenas rir por rir, que nem às vezes é preconizado ou equivocadamente ou inadvertidamente no yoga do riso, você vai se tornar alienado, sim. Tá? Porque você está alienando outros saberes, outras conexões para simplesmente rir o tempo inteiro. Isso é uma alienação, tá? Mas agora pode falar. Sim. Não, o que eu sempre abordo, né, quando eu vou fazer a sessão ou quando eu falo do yoga do riso nas lives, é essa questão do sorrir e rir com intenção. Que eu acho que é o principal, assim, da gente intencionar a energia produzida para a paz mundial, para a cura do planeta, para se curar, né? Considerando que a gente produz energia quando sorri e ri. E até eu sou muito fã da terapia do sorriso, né? Eu sempre cito a Annelise também, porque eu vejo que o sorriso é um pulinho para o riso, né? E se a gente está sério para o riso, já tem que dar um salto muito grande. Então, essa questão da gente rir com intenção, direcionar a nossa energia, eu acho que faz toda a diferença nesse entendimento, né, nesse conhecimento que o riso pode nos trazer, nesse autoconhecimento que o riso pode nos trazer. Então, só queria colocar essa questãozinha e agradecer aí por vocês, e depois eu quero ver o vídeo completo. Eu é que agradeço a tua entrada sempre tardia, mas que sempre, como é que se diz, sempre efetiva. É muito engraçado, porque você colocou uma coisa, primeiro que eu acho você uma pessoa que não aliena o riso, muito pelo contrário, você associa o riso a uma questão fundamental que é a ecologia. Então, o teu riso já está agregado conhecimento, naturalmente, pelo teu trabalho. Tá? Outra coisa que eu achei interessante é que você faz um caminho que eu acho que é justamente o inverso. Você diz que o sorriso pode ser um caminho para o riso. E eu acho que o riso é um caminho para o sorriso, só que a gente está tratando de sorrisos diferentes. A gente está tratando... Uma coisa é você... Eu acho que, cara, todo mundo que consegue rir, ele já sorri. Porque quando você faz... quando você abre a bocona, antes tem um sorriso ali. Entendeu? Então, é que nem você falou, você fazer isso aqui já faz parte do exercício de trabalhar a musculatura do riso, tá? Mas quando eu falo que o riso é o caminho para o sorriso, eu estou falando que o riso é o caminho para o sorriso mais profundo, que há uma característica que eu digo que é espiritual. Deus não ri, Deus sorri. Deixa a Annelise falar, porque ela está aqui aguardando. É o combinado, a gente passa a bola rindo, né? O microfone. E Karina, é incrível que ela traz e o que tu complementaste, William, com o fato de ela ser ecológica, ela trazer a natureza. Então, nós, nessa era da humanidade, que é tão racional e tão intelectual, que exige que tudo seja embasado cientificamente, chega a esse ponto, né, de ter que estudar quase que para autorizar algo que funcione e que é bom. Né? Então, quando a gente lê numa pesquisa, quando a gente vê algum escrito que faz sentido para a gente, algum artigo, alguma fala, aí parece que a gente se autoriza a algo que a gente nem sabia que a gente já fazia, né? Ou que a gente fazia e que agora a gente pode se autorizar mais. E assim vai expandindo, mas o que a Karina trouxe é
É o conceito que eu fiz com a caixa de Pandora, é um autoconhecimento. Conforme a gente vai fazendo uma prática, e como diz a Adélia, treinando, nós vamos abrindo em nós um lugar escondido, escuro, né? Inconsciente. E aí vem a consciência. Então, por que a tua pergunta não está tão socializado? Porque justamente a pessoa faz naquele contexto a aula, e aí depois sai para o mundo que ela vive, e o mundo dela interno pode estar carregado de preconceitos, de distorções da realidade que canalizam para um ambiente desagradável dentro dela. E se é desagradável, eu vou evitar. Se é desagradável, eu vou desconectar. Se é desagradável, a minha estrutura aprendeu a evitar, a negar, a se alienar, a ficar na ignorância. Então, essas estruturas defensivas é uma maravilha do Criador, que ele colocou o ser humano a viver num planeta sem condições nenhuma. Isso é verdade. Nós sabemos pela antropologia, pelas pesquisas, que o ser humano vivia nas cavernas, cada um por si, e enfrentando, era um coletor e um catador, até se tornar esse sedentário com uma geladeira cheia, só fazendo mal para a sua saúde. O que é isso? A tecnologia, em vez de fazer bem, começou a alienar as pessoas. Então, é tudo que é bom para nós, a gente quer mais. É um prazer, e viver na ordem do prazer completamente, inteiramente, todo o tempo, não combina com esse mundo louco, cheio da razão. A razão parece que tira o prazer. Mas nessa estrutura interessante da criação dessa engenharia humana, tem ali um cérebro capaz de se proteger para o indivíduo ficar vivo sentindo medo, ou se proteger sentindo raiva, ou se proteger sentindo tristeza. O que é isso dentro desse arsenal, desse viés que é tão restrito olhar o riso como só alegria? Como assim tem que ter felicidade e alegria? Então, vem vários conceitos da humanidade a ser discutido aqui no Saber do Riso, que será que felicidade é só estar alegre e se sentindo bem, e aí não está rico e está doente, está isso, aceitou. Então, ampliou que mesmo doente, se tu voltar a praticar dentro de ti algo que é essencial, genuíno dentro de ti, tu pode te curar de uma doença, porque é a tristeza tão voltada para um não posso nada, não faço nada, que é aquela defesa psíquica que a gente tem, lutar, fugir ou enfrentar o bandido e morrer por isso. Então, tudo é uma estrutura muito complexa psiquicamente. E a ciência foi avançando, a tecnologia foi avançando para nos beneficiar, para trazer mais saúde, para expandir a vida humana. E aí surgem pensadores, ou estudiosos que vão transformando o nosso saber e ampliando para o nosso benefício e para o benefício da humanidade. As informações aleatórias jogadas, como é a internet, que é cheia de informação. Tu está com uma dúvida? Pergunta para o Google. Tu vai ter a resposta lá, tu vai ter a solução, ou tu vai ter um apontamento para pensar melhor. Então, a informação solta, assim, vai, como estamos vivendo agora, nesse tempo de confinamento, uma obesidade cerebral, porque é informação, e a prática, para tornar um conhecimento, para a gente comer aquela informação, se tornar aquela informação, é a prática. Então, é complexo a nossa engenharia, a nossa genética, o nosso corpo, que foi evoluindo, o nosso cérebro evoluiu. Nosso cérebro primitivo, ele era só sobrevivência, só coletor e catador, e foi crescendo, e foi se informando, e foi aprendendo, e as descobertas foram acontecendo. Então, vem coisas ao nosso alcance que é muito interessante. Por mais estudiosos que nós somos, eu pareço um estudioso aqui para vocês, porque eu sou muito curiosa mesmo, e estudo muitas coisas superficialmente. Eu pego aquilo ali, fez sentido para mim, não me aprofundo. Mas a referendar e estudar mais o riso, como o William oportunizou para nós aqui, esse lugar, é muito bom, porque a gente precisa, de alguma forma, saber que a gente está fazendo uma coisa boa para os outros através de um conhecimento que a gente está pesquisando e que isso começa a ser autorizado. E quando a gente tem a autorização da sociedade, então nós nos sentimos incluídos e pertencentes. E isso é uma necessidade humana
da ordem de sobreviver desde pequenininho. A gente tem que ter humano em volta da gente para a gente sobreviver, para a gente estar vivo. E a gente chega na maturidade e nesse ambiente do saber do riso, nós somos tudo velho aqui. Não tem criança aqui, não tem jovem, porque eles estão num outro mundo, que é uma alegria, um prazer constante. Quanto mais criança, mais genuíno é aquela alegria. E aí eu encontro um livro que é do Rubem Alves, esse pequeno livrinho aqui. É interessante a escrita que ele vai trazendo, que a beleza Deus é beleza. E Deus criou de tal forma, ele viu que era tão bom o paraíso, que ele quis materializar. E ele transformou e fez a terra cheia de beleza. E ele achou tão bacana ele materializar a beleza do paraíso, que ele quis morar no paraíso e ele se tornou ser humano. E aí, apesar de todos os riscos de ser humano e trazer todas essas contingências que ele desenvolveu na criação da obra dele, de tornar, saber se manter dentro desse paraíso. Então, ele vai falando sobre um Deus que está calcado na beleza e que a criança vê beleza em tudo. Ela vê beleza em tudo, em aranha, em escorpião, em cocô, porque a criança pega o seu cocôzinho e esfrega nela, esfrega em tudo. Ela está maravilhosa com a obra-prima dela. E aí ela tem que aprender que aquilo é sujo, que é feio e que tem que fazer escondido. E começa a tirar a alegria natural da descoberta desse mundo, desse paraíso. E aí a criança tem a natureza de nos trazer para, olha, o passarinho, olha, o que é aquilo? É uma vaquinha, ela faz mu. E a criança começa a aprender a traduzir a realidade e a sair desse fluxo genuíno e inocente que é a alegria e que é o próprio Deus. Então, Deus une. E aí, nesse livrinho dele, ele traz, então, que Deus não criou o demônio, que isso aí é uma analogia que é até um pecado, que ele está aqui e nós somos tudo unos, né? Que tem esse pensamento. Então, terminando, eu digo para vocês, abre a caixa de Pandora. Nós começamos a ter um autoconhecimento de nós, conosco e com a nossa realidade. E aí, vamos dar risada para harmonizar esse cérebro, ele sair da defesa, que eu descobri que a minha defesa psíquica é negar e evitar tudo que é ruim, e eu vivia alienado. E agora eu estou conectando essas pontes dentro de mim, e está sendo muito ruim essa coisa de rir. Eu estou me descobrindo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, existe um movimento que dá tristeza, que dá ojeriza, que dá negação, até conectar e não, faz parte da minha vida essas características que eu posso mudar. Gente, eu vou precisar acabar. Olha o que aconteceu aqui. Ó. Olha a cara dela de riso. Não. Sabe por quê? Criança é natural, ela quer a minha presença. E como eu já estou 8h39, Vera, você tem 1 minuto para falar, porque senão daqui a pouco vai começar uma crise aqui. Ok. rindo alegremente. Então, eu uso isso, viver sorrindo alegremente. Então, isso é o autoconhecimento. Eu conheço que eu sou uma consciência, eu coloco o meu espírito, que eu sou espírito, como observador, para observar a minha mente, que projeta conhecimento, e como que essa mente é, o que ela tem de conhecimento? Ela tem dualidade, então eu vou trabalhar nessa dualidade para que ela seja una o conhecimento que é autoconhecimento da consciência, que é livre nós conhecermos a árvore da vida. Mas não foi nos conduzido para que eu mesmo, como Deus, disse assim, olha, eu não vou, é proibido o conhecimento da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque eu fico alienada a ela, eu fico na mente, presa na mente. Então, quando é natural que eu vá para o conhecimento da árvore da vida, que eu sou consciência, que eu sou o próprio Deus, manifestando aqui na Terra, né, Ananice? A personificação de Deus, viver no paraíso aqui e agora, não é com a morte física, não é com a evolução da minha mente, essa coisa de eu ficar cada vez melhor, eu fico alienado à mente. Gente, eu vou ter que me despedir, porque eu não quero que minha filha fique olhando aqui. Sorrindo alegremente, é essa, eu não quero que ela fique ouvindo aqui
Está muito cedo para ela ficar olhando o vídeo, tá? Eu peço desculpa a todos, agradeço mais uma vez. Se a gente quiser, a gente pode continuar, já que o tema foi tão fecundo aqui para a gente. Tá? Vamos lá?